In this video, I only speak in English with you, ok? Let's go. Bom, esse vídeo eu não vou falar ele em inglês, obviamente, até porque o meu nível de inglês não é suficiente para isso ainda, beleza? Ainda. Mas o que eu quero trazer, como você viu no título, a importância do inglês, né? Eu quero trazer um pouco da minha experiência que eu tive recentemente com o inglês e por que eu acho que o inglês é importantíssimo, independente da área que você trabalha, independente do que você estuda, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu acho que semana passada, umas 2 semanas no máximo, uma cliente minha me mandou uma mensagem no WhatsApp, que é a Luciana, inclusive. Se você assistir esse vídeo, um abraço, Lu. Ela é professora de inglês, né? E ela quer, né, sair da escola física dela e entrar para a escola digital. Ela tem uma escola física, né? E ela quer passar essa escola toda pro digital. E ela mandou uma mensagem falando se eu conseguiria entrar num evento, né, que ela ia fazer, me convidando para esse evento, né. Tanto eu quanto o Arthur, que é meu sócio, ela convidou a gente para participar desse evento. É mais uma troca de networking mesmo, né, com pessoas que moram lá fora, com realmente ingleses, americanos, né. E o que eu tirei de aprendizado, cara, desse evento? E que eu já tinha na cabeça isso da importância do inglês. Se você hoje em dia não tem inglês, a verdade é que você é um analfabeto. Essa é a verdade. Você é um analfabeto. Porque se você não sabe a língua mãe, a língua mais importante do mundo, você é analfabeto. Eu sou analfabeto por não saber inglês fluente. Entendeu? Então, cara, com o inglês você vai se permitir melhorar o seu estudo, a qualidade do seu estudo. Entendeu? Você vai conseguir ter acesso a ferramentas que normalmente você não tem em português, não tem na sua língua, né? E um ponto muito importante desse evento é que quando eu entrei, né, eu não tinha pretensão nenhuma de apresentar nada, né, nem eu nem o Arthur. É um evento que, cara, as pessoas poderiam apresentar os seus projetos, o que as pessoas fazem, né, quais são os seus empregos, empresas, né, no geral. Diversas pessoas apresentaram, teve pessoas que moram na Inglaterra, né, ingleses que moram lá apresentando intercâmbio de inglês e tudo mais. Teve pessoas que moram, uma brasileira que mora na Flórida, que ela basicamente, cara, a parte da imobiliária, né, ela aluga casa, compra casa lá pra você que tá aqui no Brasil, né, basicamente isso. Teve outras pessoas também que apresentaram lá e a gente acabou não apresentando, né. Eu tive que sair mais pro finalzinho. E assim que eu saí, o Arthur, ele fez uma apresentação, cara, básica, tipo, nada, não pensou em nada. Ele tem um inglês melhor que o meu, né, ele já consegue desenrolar em inglês. E ele fez, cara, ele explicou o que ele faz, o que a gente faz lá, né, o que é a empresa em si. É uma explicação rápida, mas a gente até tava trocando uma ideia depois que a gente saiu desse papo, desse evento, e falou, cara, a gente precisa melhorar o nosso inglês, entendeu? A gente precisa melhorar o nosso inglês porque isso vai abrir portas pra gente, né? E uma das portas que o inglês abre, principalmente para você que está empreendendo, cara, é realmente a troca de informações que você consegue com outras pessoas, o networking que você tem com outras pessoas. Você consegue conhecer pessoas de, cara, outros países, né, outras culturas. Até mesmo se você quer viajar, você não quer empreender, não quer ter inglês para melhorar sua carreira, mas você quer inglês para viajar, você quer viajar para fora, você vai ter que ter inglês, entendeu? Você nem sempre vai conseguir ter alguém que fale inglês do seu lado, lá fora. E, pô, basicamente, cara, o inglês ele é muito importante nesse sentido. Você tendo inglês, hoje em dia, eu tendo o nível que eu tenho de inglês, que é intermediário, eu consigo entender. Eu simplesmente, cara, eu entro no YouTube, qualquer coisa que eu quero pesquisar, qualquer assunto que eu quero pesquisar, eu vou e pesquiso inglês. Porque, cara, as pessoas que sabem inglês, principalmente os gringos, né, os americanos mesmo, eles estão 5 anos na nossa frente. Todo mundo sabe disso, que eles estão 5 anos na nossa frente em questão de tudo, cara, em questão de marketing, em questão de tipo de conteúdo, formato de conteúdo, tudo que a gente vê lá fora, você pode ver que daqui a um tempo, daqui a uns anos, vai vir pra cá, pro Brasil. Então, muitas pessoas usam isso para crescer seus canais no YouTube, né? Pô, crescer empresa, pega uma tendência que tá lá fora e traz pra cá. O Play Hard, por exemplo, ele fez muito isso no início do canal dele, com Clash Royale ou Clash of Clans, eu não lembro agora, mas ele mesmo fala no canal dele, o Bruno PH, ele fala isso, que, cara, quando ele foi crescer o canal, como ele começou o canal, ele pegava conteúdo gringo lá de fora e trazia pro Brasil, que lá fora tava bombando, aqui ainda não tava, mas ele sabia que uma hora ia bombar aqui, e não deu outra.
Passou um tempo, começou a bombar aqui e ele já tinha conteúdo sobre isso, ele já tinha conteúdo sobre Clash of Clans, Clash Royale. Então ele foi um dos pioneiros, né, a fazer esse tipo de conteúdo pro Clash of Clans, né? E pô, isso tudo, cara, ele tendo inglês, beleza? Ele conseguindo desenrolar o inglês, assistindo os vídeos em inglês, né, para entender o que as pessoas falam, o que as pessoas estão fazendo. Você tem hoje em dia, tem, porra, diversas legendas, né? Você consegue colocar legenda no vídeo, entender, então, pô, é bem de boa mesmo você consumir conteúdo gringo. Eu recomendo muito, se você vai estudar alguma coisa no YouTube, algum curso, alguma coisa, cara, foca sempre em tentar estudar conteúdos de lá de fora, porque as pessoas lá fora estão muito mais avançadas que a gente. Essa é a realidade. E o Arthur é até curioso porque ele aprendeu inglês jogando, literalmente, jogando videogame mais novo, quando ele era mais novo, tinha seus 16. Ele sempre jogou muito videogame, ele era, né, muito COD, a gente jogava muito junto COD. Se ele assistir esse vídeo, ele vai lembrar dessa parada. E, cara, Dying Light também a gente jogava muito. E ele aprendeu literalmente jogando, cara, vivenciando a parada, pegando o inglês, não, sem saber falar, cara, desenrolando. Ia no Google Tradutor, jogava, falava, tentava entender. E, pô, depois de tanto tempo ele conseguiu, né, ter um inglês bacana. Ele consegue desenrolar hoje em dia, né? Ele também tá para estudar, voltar a estudar inglês, né, melhorar o inglês dele, porque a gente tá vendo, cara, que inglês é primordial. Inclusive, vou até contar uma experiência, questão de família mesmo. A minha madrasta, a família dela, o pessoal lá tem empresa também, né? Todo mundo lá, cara, fala inglês, fala espanhol, fluente. E o irmão dela, é um caso até curioso, o irmão dela, ele tem uma revendedora de chopp aqui no Rio de Janeiro. E ele também trabalha, ele é gerente de vendas da Oi de Miami. Ou seja, ele tem inglês e espanhol fluente. E há uns 6 meses atrás, eu estava procurando estágio, eu não tinha começado a empreender, né, com o Arthur, não tinha virado sócio. E eu estava procurando estágio e tudo mais, porque, pô, eu tenho muita vontade de morar lá fora. Inclusive, o meu próximo vídeo vai ser falando sobre isso, sobre a minha vontade de morar fora, como eu vou fazer para morar lá fora, como a UTech, né, a minha empresa, vai me ajudar nisso, beleza? E pô, eu tava procurando estágio, botando currículo em tudo quanto é lugar. Eu fui fazer algumas entrevistas, mas, cara, o que me chamou mais atenção é que se você quer fazer estágio, cara, quer ter um plano de carreira numa empresa grande, você precisa ter inglês. Isso, o requisito mínimo era inglês, né? Intermediário, avançado, empresa pequena. Empresa pequena não, empresa, né, grande, só que pra, cara, estágio. Eu não tinha experiência de trabalho, eu não tinha nada, né? Então, as empresas cada vez mais, cara, estão cobrando o inglês. Se você hoje, né, você trabalha de carteira assinada já há um tempo, né, já tem uma carreira, e você, pô, pretende, né, você quer aumentar o seu salário, quer subir de cargo na empresa que você está, ou até procurar uma empresa melhor, que te dê um cargo maior, que te dê um salário maior, cara, você vai precisar de inglês. Essa é a verdade. Se você quer chegar no cargo de gerente na empresa que você está, se você quer chegar num cargo maior, você vai precisar ter inglês fluente. Isso é certo. Porque até mesmo se você quer, cara, trabalhar em empresas lá de fora, né, morando no Brasil, que é o caso do irmão da minha madrasta, ele trabalha na Oi, mas ele trabalha daqui. Ou seja, ele ganha em dólar, né, gasta em real. O dinheiro que ele ganha é vezes 6 quase, né? O dólar não sei quanto é que tá, deve estar uns 5,70 e pouco, 5,80 e pouco. Mas é um caso muito curioso, cara, porque o inglês, ele, na nossa vida, ele é importante demais. E a gente aprende o inglês de uma forma muito errada aqui, né? A forma que a gente aprende inglês é uma forma muito ruim. Porque, por exemplo, todo bebê, eu vou dar o caso do português, quando uma criança nasce, ela não sabe falar, né? Ela não sabe falar. Mas como a criança, primeiro, você pode ver, toda criança, ela primeiro aprende a falar, e depois aprende a escrever, aprende verbo, aprende tudo. Pode ver. E é como qualquer pessoa, você mesmo foi assim. Você primeiro, quando era bebê, você, pô, escutava os seus pais falando português, você ia pra rua, escutava as pessoas falando português, né? Ia olhando os lábios, né? As crianças, elas olham muito pros lábios, né? Como a pessoa fala, o jeito que a pessoa fala. E conforme você vai crescendo, você vai ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, anos, você vai cada vez mais aprendendo a falar o português, mesmo não sabendo escrever, beleza? Quando você entra no colégio, a criança já sabe falar português. Mas como é que ela sabe falar português se ela nunca estudou? É literalmente isso, cara. Você tem que aprender o inglês como se fosse um bebê. Você tem que literalmente escutar, você tem que ver
as pessoas falando, você tem que escutar muito o inglês para você começar a pegar a pronúncia, começar a entender, pô, isso aqui que a pessoa está falando é isso aqui, entendeu? Por exemplo, o mouse, hoje em dia aqui no Brasil a gente fala muito mouse, mas mouse é rato. Se a gente fosse falar em português, isso aqui seria rato, entendeu? Mas a gente está tão acostumado a falar mouse que é normal falar mouse. Mas é isso, cara, a gente aprende, a gente vai assimilando as coisas. Quanto mais a gente escuta, mais a gente vai assimilando uma coisa com a outra, entendeu? E é assim que as crianças, os bebês, eles vão aprendendo uma língua, a língua do país que ela nasceu, entendeu? Então, cara, você tem que escutar mais inglês, ver mais série, filme, o que for, em inglês, com legenda em inglês. Se você não quer ver com legenda em inglês, bota a legenda em português. Mas, cara, se você colocar a legenda em inglês, você vai se forçar a entender o que é aquilo. Você vai escutar a pessoa falando e você vai ler o que a pessoa falou, né? Na legenda. Ou seja, a pessoa vai falar uma coisa, você vai pegar já a pronúncia, vai pegar depois, se você não entender, cara, você joga no Google Tradutor, pô, o que é isso aqui? Eu não entendi o que ela falou. Você joga no Google Tradutor, você já vai entender, já vai assimilar uma coisa com a outra, né? E se você fizer isso todo santo dia, cara, você vai começar a melhorar seu inglês. Hoje eu estou fazendo um curso de inglês, né, do Mário Vergara, inclusive é um curso muito bom. E ele fala exatamente isso, cara. Você tem que vivenciar o inglês. Você tem que estar todo dia estudando inglês, todo dia escutando coisas em inglês. Você tem que estar imersivo na parada, sabe? Colocar o seu telefone em inglês, colocar o seu computador em inglês, os vídeos que você assiste em inglês. Porque conforme mais você for assistindo, mais você vai entender o inglês, entendeu? Uma coisa que as pessoas fazem muito é tentar traduzir, né? Quando vai tentar falar inglês. Acabou cortando aqui a gravação, então vamos continuar. Só o finalzinho. Então, cara, quando as pessoas vão falar, elas tentam sempre traduzir, né? Do primeiro pro português para depois falar inglês, né? E isso é um erro muito grande, cara. Esse é um erro muito grande que eu cometo, esse erro, e é difícil você tirar quando você está acostumado dessa forma, né? Então, é por isso que eu falo. Nesse curso que eu estou fazendo, cara, o Mário Vergara ele sempre fala, não foca em você entender o que cada coisa significa, o que significa how, o que significa going, por que é going. Não, cara, tenta só focar na estrutura, entendeu? Isso aqui significa isso, beleza. E assim você vai pegando, conforme você vai passando, você vai entendendo, você só vai realmente, cara, começar a pegar o verbo, essas coisas, quando você tiver ver muitas vezes a mesma coisa, entendeu? Aí você vai começar a entender. É por isso que os bebês, né, eles primeiro, quando vão aprender a língua do seu país, eles aprendem a falar para depois aprender a escrever, né? A criança quando nasce, como é que ela aprende a língua do país dela? Cara, escutando muito o pai, mãe, a família, as pessoas do país falando aquela língua, e depois elas simplesmente, cara, vão vendo as pessoas como é que elas mexem o lábio, entendeu, na hora de falar, e vão escutando muito, muito. Por isso que você vê, toda criança, ela primeiro aprende a falar, para depois aprender a escrever. Muitas das vezes as crianças às vezes podem falar alguma coisa errada, porque não estão acostumadas, mas ela vai sempre aprendendo, vai sempre melhorando. E é assim que todo mundo deveria aprender. Primeiro você tem que aprender a falar, depois a escrever, entendeu? Você tem que escutar, mano. Escutar muito a parada. Pô, essa é a minha dica, cara. Se você quer aprender inglês, cara, estuda as coisas que você tem pra estudar inglês. Escuta filme, série, tudo em inglês, com legenda em inglês, né? Se você não quiser legenda em inglês, bota em português. Mas essa é a minha dica, cara. E o próximo vídeo vai ser basicamente uma continuação, né? Entre aspas. Mas eu ainda vou falar, assim, da importância do inglês, mas só que, cara, pro meu objetivo que é morar fora no ano que vem. Então eu vou falar como eu vou morar fora no ano que vem, por que eu quero morar fora no ano que vem, como surgiu essa vontade, né, em morar fora no ano que vem, em como a minha empresa vai me ajudar nisso, entendeu? Então, se você quer assistir esse próximo vídeo, só ficar no próximo vídeo. Valeu!